todos, galera, como é que vocês estão? Carlos Amorim que vos fala, psicólogo trader. Eu quero falar nesse vídeo, talvez uma das coisas que possa estar te atrapalhando no desenvolvimento e na sua jornada de trader para se tornar alguém consistente. Antes de eu falar disso, por favor, curta este vídeo, porque é só assim que funciona, para que o YouTube possa entender como relevante esse conteúdo. Compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal. O que pode estar atrapalhando você no desenvolvimento como trade? Chega um determinado momento, quando iniciei, era comum que eu participasse de salas de caos, salas de hoje, pessoas que já são meus amigos, mas pessoas que eu de certa forma tinha uma admiração, tinha uma certa estima por aquele modo operacional. No entanto, a operação, como muitas das coisas na vida, ela vai refletir em nós e vai demandar de nós um gosto, uma preferência para poder executar uma determinada atividade. Você tem que comprar um carro. Você vai ter aspectos que são pessoais e particulares para que você compre esse carro. Você pode gostar do carro de alguém, por exemplo, mas às vezes você quer que esse carro tenha roda 0,20, você quer que esse carro tenha equipamentos de tecnologia que de repente aquela outra pessoa que você tem uma estima, que você admira, não tem. Eu vou mais longe. Quando você vai escolher uma determinada pessoa para namorar, para se relacionar, para casar, é baseado nas suas características, é exatamente naquilo que você gosta e não naquilo que um outro gosta. Então, se expressa a pessoa que você escolheu para conviver, nela está caracterizado, está impresso os desejos, está impresso o teu gosto pessoal. Você gosta de loira, de morena, alguém mais baixo, alguém mais alto, enfim, são todos esses aspectos que envolvem a sua predileção por alguma coisa ou por alguém. Você vai escolher um apartamento, então você de repente olhou uma vez um apartamento de um amigo, gostou, de uma amiga, você se interessou, mas você não vai talvez encontrar exatamente um igual, ou você não vai querer copiar, você vai querer imprimir nesse apartamento características que são suas. Não é diferente para você se tornar um trade. O que eu quero dizer com isso? Você de repente copia modelos operacionais, o call que é dado numa determinada sala porque você admira alguém, ele te dá lucro, é verdade, ele te dá lucro, a pessoa que te dá os calls também tem lucro, mas uma coisa que talvez vai te incomodar durante o tempo e durante a sua jornada como trade, é que não vai mais ser suficiente ficar apenas observando a pessoa. Até porque, convenhamos, se essa pessoa um dia não estiver mais ali, ou ela, como ela é um operador, ela provavelmente usa contas demonstrativas, essa pessoa deve estar linkada a alguma agência, alguma corretora, alguma empresa terceirizada. Ela vai ter o seu período de férias, e daí? Você vai copiar quem? Essa pessoa de repente vai ficar 30 dias fora, você vai copiar quem? Uma outra? Tudo bem, mas até quando você não vai conseguir imprimir a sua identidade nos teus setups? A sua identidade no seu modelo operacional, que às vezes é isso que impede o seu desenvolvimento. Por quê? Porque há coisas, eu não sei se já aconteceu com você, mas isso aconteceu comigo no início também, e eu ficava muito incomodado, porque eu estava ali de certa forma iniciando, eu estava muito suscetível, com as emoções muito afloradas, então qualquer sugestão que aquela pessoa orientadora me desse, eu já acatava, porque eu estava inseguro ainda, eu tinha medo, eu hesitava nas entradas, eu ficava com medo de entrar. Então quando ela falava uma determinada situação, eu não hesitava porque eu confiava no que a pessoa dizia e lá eu operava, mas de repente eu operava e errava. E veja bem, essa pessoa apenas me sugeria, ela não entrava, mas ela sugeria eu ir entrar. Por quê? Porque você está suscetível, você está sensível, você está com medo, você está hesitando. Você geralmente escolhe uma pessoa para você ter um modelo operacional exatamente para te dar segurança. Mas essas coisas vão falhar, porque de repente você está estudando um viés de mercado, você está se inteirando do que está acontecendo no mercado. Você está fazendo uma leitura, às vezes, correta de mercado. Mas a leitura daquele outro operador, que é diferente da sua, porque ele é diferente de você e porque olha o mercado diferente de você, às vezes ele te confunde. Então,
Aquilo que deveria ser uma venda, você acaba entrando na compra, por mais que você ganhe dinheiro, cara, mas você diz assim, cara, não era esse tipo de olhar que eu estava tendo para o mercado, eu estava tendo um olhar diferente. Embora comprei e deu lucro, tudo bem, mas e para frente como é que vai ser? E para frente? Às vezes o mercado foi lá, andou bastante numa direção, ele vai fazer uma correção, a pessoa diz assim, olha, vai estar fazendo uma correção, geralmente nas médias você tem que comprar ou vender novamente. No entanto, ele foi até as médias, mas ele não foi até a resistência que antes era um suporte. E daí ele andou mais e te estopou, e daí? Aí você vai colocar a culpa no cara. Então você tem que desenvolver o seu próprio olhar, você tem que desenvolver a sua maneira de gerenciar, de operacionalizar. Por que você não faz um teste? Você que segue sala de calls, pegue um dia da semana e desligue tudo. E entre apenas no silêncio, observe os gráficos, faça o seu estudo, faça a sua leitura. Comece a projetar, coloque lá num gráfico de 5 ou 10 minutos, comece a projetar lá na frente. Se o mercado fizer isso, eu vou comprar, se o mercado fizer isso, eu vou vender. Mas faça só você e faça um teste. Vê se você não vai se sentir talvez melhor, porque isso vai fazendo com que você adquira confiança. Você precisa de confiança e para você ter confiança você precisa operar sozinho. Para você adquirir confiança você precisa operar sozinho, acertar a leitura de mercado que você fez. Então se o mercado, você diz assim, puta, estou olhando esse mercado e se ele fizer esse pivô de alta eu vou comprar aqui na máxima desse pivô. Imaginou? Aí você vai lá e acerta a operação, isso te dá confiança. Porque você não vai conseguir passar uma vida seguindo pessoas. Você não vai conseguir uma vida. E outra, se você quer ser trade profissional, trade de verdade, essa não é a melhor recomendação. De repente, você que está no seu primeiro mês, segundo, para você entender o que está acontecendo, eu acho até válido. Mas você que já tem 6 meses, um ano e meio, 2, 3 anos, é incoerente, não combina com a profissão de trader. Você precisa entender e operar de maneira sozinha, independente, para que você desenvolva a sua própria habilidade. Você vai ver, inclusive, que não dependendo de outra pessoa, você vai estar com o tempo todo focado no gráfico e você vai ver que você vai ter muitas oportunidades de entrada. Que aquele operador que está lá te dando sugestões, de certa forma, não vai te passar isso. Ele não vai te passar essas orientações, porque ele tem um viés para operar que é diferente do seu. E aquilo que eu fazia no meu início, eu pegava oportunidades que eu perdia no gráfico e anotava. Olha, eu deveria ter feito essa entrada, porque o mercado andou tanto, por que eu não entrei? Eu anotava tudo. Por quê? Porque a ideia é que você pegue vários movimentos no mercado. Mas isso é um assunto para uma outra hora. O que eu quero dizer é o seguinte, você precisa se tornar alguém independente. Um trader profissional não pode depender do viés de um olhar de um terceiro. Você precisa ser independente. Fazendo assim, você consegue se tornar um trader profissional e que pode ter uma longa carreira, uma excelente jornada pela frente. Um abraço.